Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder a prova de soldado combatente da Polícia Militar do Estado de Alagoas. A prova foi aplicada no dia 15 de 8 de 2021 e a banca organizadora foi a Sebrasp, tá certo? Como foi que veio essa prova? A prova de matemática foi composta de 12 questões, da questão 39 até a questão 50. Eu já coloquei aqui os assuntos de cada questão. Questão 39, geometria analítica e assim sucessivamente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi esse vídeo em três partes. Vou trabalhar aqui a primeira parte do vídeo até a questão 42. A segunda parte do vídeo vou trabalhar até a questão 46 e da 47 até a 50 será a parte 3 do vídeo. Então fica conosco aqui do primeiro vídeo e aguardo vocês no segundo e na terceira parte do vídeo, tá certo? Vamos fazer a questão de número 39. Questão de número 39 diz o seguinte: em uma cidade existem três antenas. Três antenas de celular, antena A, B e C, representada em um plano cartesiano, de tal forma que A está no ponto 0, 0, B está no ponto 2 e 0, C está no ponto meio, raiz de 3 sobre 2, em que as unidades estão em quilômetros. As antenas A e B captam um telefone celular que está no ponto P nas coordenadas x0 e y0, localizado a 2 km de distância de cada uma delas. E a antena C também recebe um sinal desse aparelho. Nesse caso, sabe-se que y0 é maior do que zero, conclui-se que a distância entre P e C é igual a 1 km. Olha só, pessoal, temos aqui algumas informações para entender. Eu tenho que representar essas antenas num plano cartesiano, tá aqui no plano cartesiano. Ele deu três pontos, são três antenas, eu vou ter que jogar dentro de um plano cartesiano. Ele pede aqui no final, no comando da questão, a distância entre P e C. Isso aqui eu vou trabalhar a distância entre dois pontos. Eu já tenho a coordenada do ponto C, ele já deu aqui, que é 1 meio raiz de 3 sobre 2. Eu vou precisar encontrar o valor aqui, ó, das coordenadas de P. Pronto. A partir desse momento que eu encontrar a coordenada de P, eu consigo fazer essa relação da distância entre P e C, tá certo? Eu vou fazer aqui um plano cartesiano, vou abrir uma tela em branco para ficar melhor para a gente encontrar as coordenadas desse ponto. Trazendo para cá, olha só, vou fazer ele aqui bem extenso, bem grande aqui, para compreender como é que vai ficar a coordenada de P. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, no plano cartesiano, tá certo? Olha só, como é que eu vou representar? Aqui, o primeiro ponto, ele colocou que era o ponto A. Ponto A era o ponto na origem, né? Então, eu estou aqui a minha antena A. A antena B, ele deu uma distância de 2. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem distante aqui. Aqui é o nosso ponto B. E ele diz que lá vale 2, né? A coordenada dele vale 2, então esse B aqui é 2. E o ponto C, ele disse para mim que eu tenho uma coordenada em X valendo meio, vou colocar aqui como sendo meio, e em Y ele colocou lá um valor de raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, tá aqui, pronto, o ponto C tá aqui. Olha só como é que vai ficar. Agora, ele disse uma informação importante, vou voltar aqui na questão, que entre as antenas A e B, esse ponto P está localizado a 2 km de distância de cada um delas. Então, eu vou representar esse ponto P de forma que fique a 2 km de distância, tanto do ponto A como do ponto B. Trazendo para cá, como ficaria? Olha só, vou trazer aqui um ponto P, vou fazer aqui um ponto P, aqui, vou colocar mais ou menos aqui, pronto, tá aqui meu ponto P. Agora, eu vou traçar a distância do A até o P e depois do P até o B. E ele me garantiu que esse valor vale 2.
Então eu tenho 2 para cá, a distância de P até B, e a distância de A até P eu também tenho 2. Agora ele pede, ó, justamente essa distância aqui, ó, a distância de A, não, a distância de C até P. Lembrando que isso aqui é o ponto C. Como é que eu faço para encontrar as coordenadas? Porque eu estou trabalhando para encontrar a coordenada aqui desse ponto P. Olha só, se vocês observarem, aqui formou um triângulo isósceles. Os dois lados aqui são iguais. Então eu posso fazer a altura desse triângulo. Ó. Posso fazer a altura desse triângulo, porque ele vai partir justamente ao meio. Se eu tenho a distância aqui valendo 2 e aqui também valendo 2, o ponto central desse meu triângulo é o meio. Aqui ele me deu o ponto sendo 2, né? O ponto B sendo 2. Então esse lado do meu triângulo aqui vale 1 e esse outro lado aqui também vale 1. Então do A até o ponto, isso aqui ó, vale 1. Então eu já encontrei a coordenada de X desse ponto. Vale quanto? Vale 1. Agora eu tenho que encontrar a coordenada de Y do ponto P. Como é que eu encontro? Vou fazer aqui o seguinte, o Y é justamente o valor desse meu H. É aqui, ó, é a representação aqui da origem até a altura desse meu ponto. Então aqui vai ser H. Eu vou calcular o H. Olhando para essa figura aqui, formou um triângulo que? Um triângulo retângulo, onde eu tenho que ir procurar o valor de H. Como é que eu faço para encontrar o valor de H? Eu vou jogar o teorema de Pitágoras, que me garante o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, tá aqui a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 2 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados cateto. Então vai ficar H ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, H ao quadrado, eu quero descobrir quem é o H, 1 ao quadrado é 1, então fica mais 1. Jogando 1 para o outro lado, vai ficar 3. Então, o valor de H ao quadrado ó, é igual a 3. Agora, tem uma informação importante, porque quando eu tiro o valor do H, jogando para o outro lado, vai ficar o H mais ou menos raiz de 3. Mas na questão aqui, diz que é para considerar o valor de Y, ó, a coordenada de Y0, que é o meu ponto aqui, a coordenada de Y no meu ponto P, tem que ser maior que 0. Então, se é maior que 0, eu descarto o negativo, então vai ficar só o valor de H positivo. Então, o valor de H vai ser raiz de 3. Encontrei aqui a coordenada y0, que é raiz de 3. Pronto. Se eu encontrei o valor do ponto, que é a coordenada, agora eu vou jogar lá para a questão. Ó. Eu tenho dois pontos. Tenho aqui o ponto C, que ele já me disse, que vale 1 meio e também raiz de 3 sobre 2. E agora eu encontrei quem? O valor do ponto P, né? As coordenadas do ponto P. Lá ficou que era 1 e raiz de 3. Trouxe para cá 1 e raiz de 3. Como é que eu faço para calcular a distância de dois pontos, tendo as coordenadas de x e de y? Então, a distância vai ser calculada do ponto P até o ponto C da seguinte maneira. É a raiz quadrada, trazendo para cá, das coordenadas x do ponto P menos x do ponto C elevado ao quadrado, vou esticar aqui um pouco, ó, mais as coordenadas do ponto Y em P menos a coordenada do ponto Y em C. Aqui, ó, as coordenadas de C no ponto Y e a coordenada de P no ponto Y. Lembrando que é elevado ao quadrado. Eu tinha que saber essa fórmula para calcular a distância de dois pontos. Então, como é que fica? Então, a distância de P até C vai ser igual. Agora é substituir. Ó. Vou trazer aqui a raiz quadrada. Trazendo para cá. Quem é a coordenada de x do ponto P? Está aqui, ó. X do ponto P
e a coordenada de x do ponto C. Então vai ficar 1 menos 1 meio elevado ao quadrado, mais a coordenada agora do ponto y em P. A coordenada do meu y no meu ponto P é raiz de 3, menos a coordenada de y no ponto C, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Lembrando que é elevado ao quadrado, essa raiz toda. Pronto, então a distância do ponto P até C vai ser igual. Agora eu vou tirar aqui essa raiz de... Aqui eu tenho 1 menos meio. 1 menos meio vai dar meio, elevado ao quadrado. Mais raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. Eu passo multiplicando, vai ficar 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Vai sobrar só uma raiz de 3. Então, sobra só uma raiz de 3 sobre 2, elevado ao quadrado. Trazendo aqui para cima, faltou o espaço aqui, mas eu vou trazer aqui para cima para ficar melhor. Para trabalhar, colocando só a distância do ponto P a C. Vou trabalhar a raiz, ó. Tenho aqui a raiz, 1 meio elevado ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Mais aqui a raiz de 3 elevado ao quadrado, eu posso cortar a raiz, ó, com o expoente, fica só o 3. 3 e o quadrado de 2, ó, 2 ao quadrado é 4. Ficou 1 quarto mais 3 quartos. 1 quarto mais 3 quartos é 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1. E raiz de 1 é 1. Então, chegamos ao resultado da distância em quilômetro, como ele pediu, deu exatamente em 1. Ele afirma na questão, perguntando se a distância entre P e C é igual a 1. Então, esse item é correto. Ok? Questão de número 40. Questão de número 40 diz o seguinte: um fugitivo tenta despistar policiais realizando uma fuga entre 3 cidades, A, B e C. Existem 2 estradas ligando a cidade A até B e 3 estradas ligando a cidade B até C. Nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A até C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usar para ir de A para C. Uma informação importante é essa ideia aqui, sem repetir. É uma questão clássica de princípio fundamental da contagem. Eu posso representar dessa forma, ó. Eu tenho aqui o caminho, né, a estrada, como ele disse, ligando, né, a cidade A. Vou ter algumas estradas ligando a cidade B e eu vou ter algumas estradas ligando aqui a cidade C. Como é que eu faço para representar? Primeira informação que ele disse que existe 2 estradas, ó, tá aqui, ó, 2 estradas ligando a cidade A à cidade B. Vou representar dessa forma. Tenho aqui 2 estradas que vai de A a B. E eu tenho 3 estradas, tá aqui, ó, ligando a cidade B até a C. Então eu tenho 3 estradas. Primeira, segunda e terceira. Na ida, se você observar pelo princípio fundamental da contagem, na ida é só fazer a multiplicação, que eu tenho ao caminho, ao primeiro estrada, 2 possibilidades, tá aqui 2 possibilidades para eu ir de A até B, e tenho 3 possibilidades de B até C. Então eu vou multiplicar 2 vezes 3. Agora ele diz na volta, ó. Na volta, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B sem repetir, eu tenho que desconsiderar as estradas de volta. Eu não posso mais voltar por essa estrada, nem posso voltar mais por essa estrada. Então sobrou para mim 2 caminhos voltando de B até C, de C, né, até B, e um caminho só voltando de B até A. Então aqui na volta eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 2 possibilidades de C até B, multiplicando uma única possibilidade
de B até A. Agora eu só faço juntar, porque a minha fuga que o bandido fez está ligando o caminho de ida ao caminho de volta. Então é só multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6 e 2 vezes 1 vai dar 2. Agora eu junto os dois caminhos. 6 vezes 2 vai dar 12. E ele pergunta se existe 12 formas diferentes de fazer de o fugitivo ir da cidade A até C. Então realmente é 12 formas diferentes. Esse item também está correto, ok? Questão de número 41. A questão de número 41 diz o seguinte: um corpo com temperatura inicial de 36 graus Celsius, vou marcar aqui a temperatura inicial 36 graus Celsius, está em um ambiente cuja temperatura é de 20 graus Celsius, ok? Nesse ambiente vão demorar 20 minutos, tá aqui o tempo que ele me deu, trouxe 20 minutos, para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus Celsius, sabendo que o resfriamento de um corpo pode ser modelado pela lei de resfriamento de Newton, conforme a qual a temperatura do corpo T em função do tempo em horas. Essa informação aqui também é importante. Ele disse que a função do tempo tem que ser em horas, é dada pela função exponencial. Então eu tenho aqui uma função exponencial, onde eu tenho TT igual a TC menos TA, multiplicado por 10 elevado a menos KT, mais TA, em que TC é a temperatura inicial do corpo e TA é a temperatura ambiente. É correto afirmar que a constante K é igual a. Então ele quer o valor de K dessa minha função exponencial. Ele pergunta se é igual a esse log de 27 na base 10. Primeira coisa que temos que fazer é dar nome a essas temperaturas que ele colocou. Ele disse aqui ó, que TC é a temperatura inicial. Então a temperatura inicial aqui eu vou chamar de TC. Então TC vai ser quanto? 36 graus. Coloquei aqui o valor de 36. Eu vou deixar só 36 que está tudo em graus. Vamos calcular só o valor da constante K, tá certo? Então a temperatura ambiente, ele disse quem é. A temperatura ambiente aqui é de 20 graus. Então o meu TA eu vou chamar aqui de 20. Pronto. Tenho aqui o valor de TC e tenho também o valor de TA. O que é que eu tenho também nesses dados da minha questão? Eu tenho o valor de TT. Ó. Se você observar, a temperatura final dela aqui, depois de 20 minutos, é justamente 28 graus. Ó. Então, após 28 minutos, a minha temperatura vai estar em 28 graus. E eu tenho também o tempo, né? O tempo ele me deu 20 minutos. Lembrando aqui, ó, que a minha função está em horas. Então eu tenho que transformar esses 20 minutos para hora. 60 minutos é o que corresponde a horas. Quanto é que equivale 20 minutos? Concorda comigo que equivale 1/3 da hora? Então 20 minutos corresponde a 1/3 de hora, a 60 minutos. Então 1/3 é igual a 20 minutos. Eu vou representar ele como sendo a fração em horas, tá certo? Agora o que é que tem que fazer? Eu tenho que substituir. Eu tenho a função dada aqui, a função TT igual a TC menos TA vezes 10 na menos T. TT, quem é TT? TT, observa aqui ó, que eu tenho o valor de TT. Então o valor de TT vai ser quanto? 28. Vou já substituir. Ó. 28 vai ser igual a TC. Quem é TC? TC é 36. Trago para cá 36. Pronto. TA, olha para lá quem é TA? 20. Pronto. Só estou substituindo os valores que a questão trouxe. Multiplicado aqui por 10. Elevado a menos K é o que eu quero encontrar. E o valor de T. O valor de T é 1/3. Que multiplica aqui, nesse K está multiplicando T. Então aqui é 1/3. Mais o TA. Quanto é o TA? O TA já colocamos aqui que é 20. Pronto, agora é fazer as continhas básicas para a gente encontrar
o valor de K. Eu vou jogar logo esse 20 lá para o outro lado, ele está somando, eu vou tirar 20 unidades desse 28, então vai ficar 28 menos 20 vai ficar 8, tá aqui, e vou fazer agora essa operaçãozinha aqui, 36 menos 20, 36 menos 20 vai dar 16, elevado, aí vai multiplicar por 10, elevado, eu posso fazer já esse K multiplicado por 1, vai ficar menos K, dividido por 3. Pronto. Esse 16 está multiplicando. Eu vou jogar logo ele lá para o outro lado da igualdade e vai passar dividindo. E se vocês observarem, vai ficar 8 sobre 16. 8 sobre 16, fazendo a simplificação, vai dar 1 sobre 2. Ok? Simplifiquei o 8 por 8, deu 1. E o 16, ó, que veio dividindo, ficou 2. Sobrou para mim só o 10 elevado a menos K sobre 3, certo? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Já que eu tenho uma operação aqui com o expoente, eu posso aplicar a operação de log. Então, eu posso jogar log dos dois lados da igualdade, que não vai mudar a minha operação. Vou jogar aqui a operação de logaritmo, o log de meio, né? Vou colocar aqui dentro de parênteses, é igual ao log de 10, tudo isso aqui, ó, elevado a menos K sobre 3. Pronto, agora eu tenho que fazer essa operação com logaritmos. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer as propriedades. Eu tenho aqui um log da divisão. Então, o log da divisão aqui, eu posso colocar ele, representar ele como sendo o log da diferença. Então, o log vai ficar o log de 1 menos o log de 2. Fiz aqui uma das propriedades de logaritmos. Igual, essa é outra propriedade do logaritmo, ó. Eu tenho uma potência, então posso jogar ele para frente do logaritmo aqui. Então vai ficar menos K sobre 3, o log de 10. Pronto, tá aqui. Agora eu tinha que conhecer o valor de alguns log, uma operação com logaritmo. Esse log de 10 que é na base 10, isso aqui vai dar 1, ok? E o log de 1, isso aqui já é definido como sendo 0. Tenho que conhecer. O log de 1 é 0 e o log de 10 é 1. O que foi que restou para mim? Menos o log de 2 igual a menos K sobre 3. Pronto. Eu posso fazer aqui, ó, multiplicar por menos 1 para sumir esse sinal de negativo que eu tenho dos dois lados da igualdade. Então vai sobrar para mim só o log de 2 igual a K sobre 3. Esse 3 está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando, então fica 3 log de 2 igual a K. Ele quer justamente o valor de K. Está aqui o valor de K. Eu posso jogar dentro das propriedades do logaritmo, ó, eu posso voltar ele para o expoente aqui do meu logaritmo. Então, eu fazendo essa operação vai ficar já trazendo o valor de K para cá. O valor de K vai ser igual o log de 2, aqui ó, o log de 2, e o 3 agora veio em forma de potência. Então, K vai ficar o log de 2 elevado à terceira. Quanto é 2 elevado à terceira? 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, vai ficar o log de 8. Chegamos no valor de K. Quanto é que ele disse que era para dar? Ele pergunta se o valor de K é igual ao log de 10 na base 27. Não, aqui deu log, lembrando que uma das propriedades do logaritmo, quando eu não tenho uma representação, isso aqui é 10. Então vai ficar o log de 8 na base 10. Ele disse que era o log de 27. Então essa questão ela é errada, ok? Questão de número 42. A questão de número 42 diz o seguinte: ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que nos 10 primeiros meses, tenho aqui os 10 primeiros meses do ano, a média havia sido de 315 ocorrências por mês. Contudo, a média para o ano todo
era 10% maior do que a média dos 10 primeiros meses. Nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrência apenas nos 2 meses dos 2 meses do ano é superior a 500. Vamos ver se realmente essa informação confirma. Lembrando que ele pede para ser superior a 500. Pronto, o que é que eu tenho que fazer? A primeira informação que ele disse que os 10 primeiros do mês, né, os 10 primeiros meses do mês tinha como média 315. Então eu tenho que encontrar o somatório. O somatório dos 10 primeiros meses, eu vou pegar os 10 e vou multiplicar por 315. Vou encontrar quanto for o somatório. Então 10 vezes 315 vai dar 3.150. Ok? Agora ele diz que para o ano todo, desse valor do 315, dos 10 meses que é a média, vai ter um acréscimo de 10%. Isso aqui é a média para o ano todo, ó, como ele colocou aqui. A média para o ano todo teve um acréscimo de 10%. Então, quanto é 10% de 315? É só fazer aqui, ó, trazer para cá, 315 fazendo os 10%. Então é uma multiplicação, multiplica por 10%. Bem tranquilo, bem passo a passo. Corta esse zero com esse zero, ficou só o 10. Então 315 dividido por 10 vai dar 31,5. É só andar uma casa à esquerda, tá certo? Agora eu quero somar a média do ano todo, porque foi um acréscimo. Então se for um acréscimo, eu vou somar esse 315 com 31,5. Aqui vai dar 5,1 com 5 aqui, né? Eu estou somando 31 aqui, então vai ficar 5 mais 1 vai dar 6. Vai dar aqui, ó, 3 mais 1 vai dar 4. E aqui vai dar 3. Então, a média para o ano todo seria de 346,5. Então, isso aqui é a média do ano todo. Então eu vou multiplicar por quanto para saber quanto deu o somatório. Então o somatório dessa média eu vou multiplicar por 12. Vou trazer aqui, ó, 346,5 vezes 12 e vou ver quanto é que é essa minha média. 2 vezes 5, 10 vai 1, 12, 13 vai 1, 8 com 9, 6. Então aqui vai dar 5, 6, 4 e 3. E agora eu faço só somar. Aqui tem a vírgula, né? Tem um zero. Vai dar 8. Aqui vai dar 15. Vai dar 0. E vai dar 4. Ok? Então eu tenho esse valor. Aqui sub 1, né? Então voltando aqui só para conferir. Aqui deu 15, foi 1. Dá 10, dá 11. Vai 1, dá 4. Deu 4.158. Essa aqui é o somatório anual. Agora o que é que eu preciso? Eu preciso tirar uma diferença do que deu dos 10 meses com o ano todo. Então eu vou fazer aqui a diferença. Vou pegar o 4.158 e vou tirar o 3.150. Fazer aqui a diferença do somatório dos 12 meses com o dos 10 meses para ver quanto é que deu a média dos dois últimos meses. Então 0 para 8 aqui vai dar 8, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Pronto, esse aqui é o somatório dos 2 meses que está faltando, deu 1.008. Isso aqui é o somatório dos 2 meses. Mas ele pede, ó, a média aritmética apenas dos 2 meses. Então para eu tirar a média aritmética de 1.008, é só eu dividir por 2. Ó. Vou pegar aqui, novamente, pegar esse 1.008 e vou dividir por 2 e vou encontrar a média. Quanto é 1.008 dividido por 2? Vai dar 504. Pronto, essa é a média dos 2 últimos meses. Olha o que é que ele pergunta na questão. Ele pergunta lá se a média dos 2 últimos meses é superior a 500 ocorrências. Realmente é superior a 500, que deu 504. Então esse item é correto. Ok, pessoal? Então, resolvemos 4 questões da prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Essa é a primeira parte do vídeo. Vamos
responder mais 4 questões na segunda parte do vídeo e depois as 4 últimas questões na terceira parte do vídeo. Então, se vocês gostaram aí da resolução da questão, deixa seu like aí e espera a gente, acompanha nosso canal, se inscreve no canal, espera a gente no próximo vídeo, ok?